Voltamos com o programa Médico da Família. A cada ano, cerca de 8 mil pessoas morrem em decorrência do uso de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. No programa de hoje, nós estamos falando sobre as consequências do uso dessas substâncias para a saúde. Está com a gente o médico psiquiatra Dr. Gilberti Antônio de Souza. Doutor, o senhor poderia, a gente falou um pouquinho isso no primeiro bloco, mas dizer novamente quais são os critérios que tornam alguém dependente químico? Ou como a gente pode diagnosticar, melhor dizendo? O diagnóstico de dependência química, ele é universal. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu os critérios, levando em consideração a maior parte das pessoas que trabalham ou que tiveram prática nisso. Então, esses critérios servem aqui para o Brasil, servem para os Estados Unidos, servem para a China, servem para a África, em qualquer lugar. Então, e é importante isso porque as pessoas falam assim, eu não sou dependente, eu só bebo no final de semana. Né? Será que ele é dependente ou não? Vamos ver. A Organização Mundial de Saúde, então, considera que a pessoa é dependente se nos últimos 12 meses, a pessoa apresentar 3 desses fatores que eu vou descrever, mesmo que seja uma única vez. Primeiro, a vontade de fazer uso da substância, qualquer que seja ela. É o que antigamente se chamava dependência psicológica. Segundo, deu a vontade e a pessoa não resiste. Vai e faz uso. Gilberti, toma uma cerveja aí. Eu não posso. Mas que é? Depois de velho você está ficando o quê? Ah, tá, então eu vou tomar uma cerveja. Depois de algum tempo, um espírito de porco sempre tem, vira para o Gilberti e fala assim, Gilberti, você já tomou 3. Ah, se já tomei 3, então vou embora. Eu queria uma, não foi? Ou seja, perdeu a capacidade de controlar a quantidade e o tempo de parar. Terceiro, na sua vida, ou nesses 12 meses, à medida que o tempo foi passando, a pessoa foi sentindo necessidade de usar mais vezes em menor espaço de tempo para ter as mesmas sensações. É o que nós chamamos de tolerância. Depois, se a pessoa tenta parar por qualquer motivo, depois de algum tempo ele começa a desenvolver sintomas como irritabilidade, insônia, náuseas, vômitos, agressividade e que nós chamamos então de síndrome de abstinência, que todas as substâncias apresentam. O pessoal pensava que fosse só álcool, porque o álcool era a substância mais conhecida. Depois, à medida que a pessoa está usando a droga, ele deixa de cumprir os seus compromissos ou troca suas atividades mais prazerosas pela possibilidade de fazer uso. Gilberti, olha, nós vamos no cinema assistir tal filme. Não, não vou não. Eu vou fazer a via sacra. Eu vou passar ali no branco, no negro, no sentado, etc. Porque cada um deles tem uma garrafa de cerveja gelada à minha disposição. Ou seja, eu começo a ter uma rotina e deixo de fazer as coisas que antes me davam prazer, satisfação por conta disso. Depois, começa a ocorrer o aumento de acidentes ou de doenças que antes não me pegavam muito. Eu começo a ter maior quantidade de gripe, resfriado, infecções, diarreias. Posso ter alterações do equilíbrio, cair, me machucar. Ainda, mesmo sabendo que eu estou tendo algumas doenças, alguns problemas, eu continuo a fazer uso. Vocês podem verificar que eu não falei em quantidade e não falei em frequência. 3 dessas coisas, mesmo que tenha sido uma só vez, nos últimos 12 meses, significa dependência. Aqui, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar. Como todo fenômeno, aí a dependência pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave, dependendo de outros fatores. Então a história, não, eu só tomo nos finais de semana. Mas você já tentou ficar sem beber no final de semana? O que acontece? Como é que você fica? Então, a dependência leva em consideração esses critérios e que faz com que as pessoas terminem se surpreendendo isso. Porque com isso uma pessoa pode ser dependente sem nunca ter se embriagado. E a pessoa pode ter se embriagado em algumas vezes, em algumas festas, e não ser dependente. Doutor Gilberti, ultimamente, nos últimos anos, tem se falado muito sobre a legalização da maconha. Qual que é a sua posição com relação a esse tema? Absolutamente contra. Absolutamente contra.
É um contrassenso, nós podemos discutir muito sobre isso, é um contrassenso, enquanto que a sociedade inteira está tentando coibir o uso do cigarro ou do álcool e tentar legalizar a maconha. E a maconha, a meu ver, é uma das piores. E eu explico por quê. Primeiro, porque é uma droga que causa dependência. Segundo, porque é uma droga que ela causa sérios prejuízos ao indivíduo, à pessoa, ao cérebro da pessoa e automaticamente ao seu desempenho. Terceiro, é que ela tira da pessoa a possibilidade da pessoa se defender. Eu explico. Essa é a maior agressão da maconha. Se as pessoas vão experimentar pasta base e tem aquelas sensações ruins no início, podem ficar preocupados, assustados e deixar. Parou, não usou mais. Mas se a pessoa usa a maconha lhe fez bem, lhe deixou relaxado, aumentou seu campo da senso-percepção, percebeu a música com mais tranquilidade, as cores com mais intensidade, sentiu-se mais estimulado, e quando termina o seu efeito, ele está bem, a sua memória naquele momento está íntegra, não sofreu dos problemas. Então, por que isso? Por que eu não vou continuar usando? E continua usando. Porque os seus prejuízos só vão aparecer tempos depois. A semelhança do álcool, que leva de 7 a 10 anos para caracterizar a dependência, a maconha também é assim. Só que enquanto o álcool é muito mais escandaloso, todo mundo percebe, a maconha só vai perceber quem convive muito ou quem viu num determinado momento e vê depois. Porque é uma droga que vai desligando pouco a pouco. A pessoa, frente aos seus efeitos que ele considera benéfico, ele não se acredita que está sendo prejudicial. E bate o pé, acha todos os argumentos de que não está fazendo mal. E, entretanto, é uma das drogas mais deletérias. Para mim, é uma das piores porque tira da pessoa a possibilidade da pessoa se defender. Qual que é a relação da maconha com os quadros psicóticos, doutor? Hoje nós sabemos que a maconha é a droga que mais desencadeia quadros psicóticos. Ele não é que ela causa a esquizofrenia. Pessoas com predisposição à esquizofrenia, que talvez não aparecesse, a maconha desencadeia. Então, desencadeia a esquizofrenia e desencadeia outros quadros psicóticos que podem ser tão danosos quanto a própria esquizofrenia. Hoje as pessoas têm muita dificuldade em aceitar isso, principalmente as pessoas que defendem o uso da maconha. Mesmo aquelas que defendem o uso da maconha de uma forma medicinal, fecham os olhos para esse tipo de situação. Hoje, com toda tranquilidade, com todas as comprovações, a maconha desencadeia quadros esquizofrênicos em pessoas predispostas e causam quadros psicóticos em pessoas não esquizofrênicas. Doutor Gilberti, como tratar e aonde que a população pode buscar ajuda para alguém que está com problema de dependência química? O Brasil hoje é um país órfão de pai e mãe e não tem irmão. Por quê? Porque é uma situação que precisa de tratamento, é um tratamento muito difícil e nós não estamos preparados, o nosso poder público não está preparado e mesmo apesar dos avisos de mais de 20 anos, nós não temos uma estrutura para que possamos atender os nossos dependentes químicos. Tem alguns estabelecimentos, os estabelecimentos públicos, que são muito poucos, mas prestam um bom serviço. Quando a pessoa consegue chegar até o serviço público, ele será bem atendido. Não totalmente, até porque não está preparado para isso. Mas na nossa cidade, na nossa região, quando cai no serviço público, é de boa qualidade. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Já fica aqui o convite para o senhor participar de mais um programa, porque eu sei que esse tema aí é bastante extenso, tem muita coisa para se falar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.
Se você tem críticas ou sugestões de tema, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com ou entre em contato pelos telefones que estão aí na telinha. E se perder algum programa, visite o nosso site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a você uma ótima terça-feira. Até amanhã!